Muito bem, dia 22, um dia jóia, cidade calma, né? Vocês estão sentindo o clima na cidade? Incrível, a gente encontra estacionamento em frente à TV, a Camaçari TV. Quer dizer, parou o comércio, quando não tem comércio, parece que vira um Camaçari de 30 anos, né? Tudo morno, tudo calmo, mas ninguém é de ferro. O comerciante tem direito ao seu repouso. E eu vou fazer uma coisa inovada hoje. Eu vou começar até mostrando aqui o dia do comerciante. Como será que está o clima na nossa cidade? Vamos ver isso aí, e assim a gente já começa o dia já metida no feriadão. Simara, clima de feriado nas ruas de Camaçari. Hoje os motoristas não têm muita dificuldade de encontrar estacionamento nas ruas da cidade. Isso em decorrer do feriado do comerciário, dia que comemora as lutas e conquistas nos últimos anos da categoria. Agora, o patronato que decidir trabalhar neste dia estará sujeito a pagar uma compensação, seja em hora extra ou em folga aos seus funcionários. Caso as empresas desrespeitem o acordo registrado em Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, e obriguem os comerciários a trabalhar, as unidades serão punidas com multa, é o que informa a categoria. Que coisa, hein? Que beleza. Pois é, como é que tá a Camaçari, né? Agora, uma coisa que eu achei, o que está havendo com o sindicato? Pelo menos o sindicato não passou, não divulgou como é que vai ser esse encontro, se o pessoal do comércio, os trabalhadores do comércio vão se reunir, porque lá em Salvador eu sei que vai ter show, né? Vai ter show. Todo mundo contribui para o seu sindicato. O que estará fazendo o sindicato aqui? Eu sei, terminadas as eleições, aí todo mundo esquece se o dia, né, do nosso comerciante, né, ou do comerciário, fosse antes das eleições, poxa, eu acho que teria um show espetacular na cidade. Mas não há de ser nada, que vocês descansem e amanhã estejam com aquele sorriso extraordinário que é para cativar o cliente. Sempre é bom um feriadozinho na nossa vida. Mas, meus amigos, vamos cair na real? Pois bem, o Ministério da Educação e Cultura autoriza liberação de 82 milhões para hospitais universitários. A portaria do Ministério da Educação, publicada nesta segunda-feira, dia 22, no Diário Oficial da União, autoriza a liberação de 82 milhões para a reestruturação de hospitais universitários federais. Quando eu vi que colocou no plural, eu disse assim, 82 milhões para hospitais universitários federais? Então, vai correr esse Brasil afora. Pois bem, ao todo, são 44 unidades hospitalares e que devem ser beneficiadas. Então, segundo a portaria, a liberação de recursos tem como objetivo criar condições materiais e institucionais para que os hospitais universitários possam desempenhar plenamente suas funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão e a dimensão da assistência à saúde. Ainda de acordo com o texto, os gestores das unidades beneficiadas deverão encaminhar para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, até 60 dias após o encerramento do exercício financeiro de 2012, um relatório gerencial detalhando a aplicação dos recursos e os resultados alcançados. Então, vai menos de 2 milhões para cada hospital. Faz o quê, gente? Tudo sujo, precisando pintar, mudar determinados instrumentos, cirúrgicos inclusive, né? Não digo nem aparelhos. Se fosse aparelho, então, um aparelho sempre é muito mais de 1 milhão, 2, 3, 4, 5. Então, mandou nada. É uma pena que a gente veja isso. E logo, aquele que é o hospital ligado então, a hospitais universitários, quer dizer, os universitários da Universidade Federal, é ali que fazem seus estágios. Bom, vamos para frente. A Câmara Federal
e o Senado terão uma semana sem atividades, devido à proximidade do segundo turno das eleições municipais, que acontece agora no próximo domingo, dia 28. O clima é este, ninguém ali trabalhando. Esta é uma fotografia muito bonita, que é da Câmara, não é a do Senado. O Senado é bonito, é toda azulzinha. A Câmara, antigamente, que era verde, agora tem esse tom clarinho aí. Então, minha gente, ninguém trabalha. Parlamentares estão em seus redutos, concentrados em atividades eleitorais na semana anterior ao pleito. Bom, na Câmara, as votações de matérias importantes deverão ser retomadas na semana seguinte à eleição, enquanto no Senado a previsão é de que isso aconteça apenas depois do feriado de 2 de novembro, quer dizer, o dia de finados. Agora veja, eleição somente em cidades que tenham mais de 200 mil eleitores. Aqui na Bahia são 3. Destas 3, Feira de Santana já resolveu no primeiro turno e já elegeu ali o Zé Ronaldo. Mas tem em Salvador um segundo turno e em Vitória da Conquista um segundo turno. Mas aqui, em termos de capital, tem algumas capitais que também conseguiram resolver no primeiro turno, nem tantas, mas conseguiu-se. Mas parar todo o Congresso não justifica isso, não justifica. Mas, como vocês viram aqui, até o dia 2 de novembro, talvez, não se trabalhe. Pois é, isso aí. Mas vamos falar em amenidades. Vocês viram o final da novela Avenida Brasil? Que meu marido não ouça. Porque saiu até no noticiário que teve um marido que tocou fogo em tudo dentro de casa. O primeiro que ele tocou fogo foi na televisão porque a mulher queria ver o último capítulo da Avenida Brasil. Pois é, isso aí. Mas, para que vocês tenham uma ideia, aí nós estamos vendo a Carminha, foi a grande estrela. A Adriana Esteves, ela realmente mostrou que ela é uma grande atriz. E a Globo, hein? A Globo teve um lucro de 2 bilhões de reais com a Avenida Brasil. Quem diz não sou eu, nem é o Ibope, que nós sabemos que o Ibope, de repente, dá umas escorregadas feias, mas é a revista Forbes, a revista americana. E ela diz que foi um sucesso, não apenas de público, mas também de faturamento. A novela terminou agora na sexta-feira e reprisou no sábado, teve um recorde de audiência, registrou também o maior faturamento já alcançado por uma produção televisiva em toda a América Latina. Ao todo, foram 2 bilhões de reais em lucros. O cálculo, como eu disse, foi feito pela revista de economia norte-americana, a Forbes, uma revista seríssima que trata de economias, e as dezenas de anunciantes que pagam entre 500 mil a 800 mil durante os intervalos de Avenida Brasil. E renderam à TV Globo, esses anunciantes, cerca de 1 bilhão nos meses em que esteve no ar. Aí você vai dizer assim, mas Simara, você não disse que foram 2 bilhões? Pois bem, deixa eu concluir. Pois bem, o lucro total da emissora com a novela, com os acordos publicitários, aí alcançou a marca de 2 bilhões. Porque tem aqueles grandes anunciantes e tem aqueles acordos publicitários. Quando, de repente, alguém levanta uma garrafa e naquela garrafa tem a marca daquilo que eles estão bebendo, lá vai. A bolsa que a Carminha usava, então foi uma coisa, a joia que a pessoa usa, de onde a roupa que usa, e tudo é dessa forma e o dinheiro vai entrando. E apesar do custo para a produção da novela também ser alto, em torno de 90 milhões, a emissora ainda manteve uma margem de lucro altíssima. O que é 90 milhões em cima de 2 bilhões? Muito pouco, né? É menos de quê? 5%? É mais ou menos assim o que seria. Bom, ganhou, e ganhou muito, e ganhou bem, né? Manaus. Um padre morreu
depois de se sentir mal durante a celebração da missa das 8 horas de ontem, domingo, na paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, em Manaus. Isso estava na Folha de São Paulo de hoje. E o padre Cláudio Rossini, jovem, 48 anos, caiu desacordado no altar, chegou a ser socorrido por médicos que assistiam à missa. Ele foi encaminhado ao hospital, mas morreu ainda pela manhã do próprio domingo. Mesmo após o incidente, a missa continuou com outro padre que estava no local. Rossini, ele era natural de Ajuricaba, no Rio Grande do Sul, e estava na paróquia havia 1 ano. O corpo será velado em uma funerária da cidade até hoje pela manhã, e depois o corpo vai ser levado, talvez já esteja sendo levado agora, para o Rio Grande do Sul, onde será enterrado. E segundo a funerária, o atestado de óbito do padre não esclarece a causa da morte, que aparece como indeterminada. Mas, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, colegas da igreja suspeitam que ele tenha morrido de um acidente vascular cerebral, que a gente chama de AVC. Bom, que Deus o tenha, né? Estava ali celebrando a missa, mas as coisas acontecem assim na vida da gente. De uma hora para outra, a Senhora Morte está grudadinha aqui no nosso ombro, né? Então, que a gente esteja pronta todos os dias para a nossa passagem. Daí que é bom que a gente esteja em paz com a nossa consciência. Bom, o Brasil concentra 53% da água doce da América do Sul e 12% da água que abastece o mundo. Para vocês verem como estamos bem. E dizem os estudiosos que talvez num futuro próximo as guerras sejam para conseguir água. Não é gasolina, não é o petróleo, é a água para viver. Então, esses dados do Atlas do Espaço Rural Brasileiro, divulgado nessa sexta-feira pelo IBGE, e esta notícia na sexta-feira eu tirei e já guardei para noticiar hoje. Então, indicam que a produção nacional de água doce representa 53% do continente sul-americano, que tem 334 mil metros cúbicos de água por segundo, e 12% do total mundial, que é de 1.488.000 metros cúbicos por segundo. Isso informa também o Jornal do Brasil. E cerca de 80% dos recursos hídricos disponíveis em território nacional estão distribuídos entre as bacias hidrográficas de menor densidade demográfica, enquanto as regiões mais densamente urbanizadas detêm somente 12% dos recursos hídricos, abrigando 54% da população total do país. Daqui a pouco vocês vão ver que no entorno desses grandes rios nossos, da nossa bacia hidrográfica, é que a comunidade vai querer vir morar, né? Para ficar mais perto da água. Então vamos nós, caminhando aqui. Meus amigos, sobre o mensalão. Na semana passada, o revisor do processo do mensalão, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, ele reviu o entendimento que havia adotado em votações anteriores sobre o crime de formação de quadrilha e absolveu todos os réus acusados por esse crime no processo. O voto de Lewandowski, nesta quinta-feira 18, livrou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e mais 12 réus neste capítulo, e provocou uma reviravolta no resultado do julgamento do deputado Valdemar Costa Neto, que era ele é do PR de São Paulo, mas na época do mensalão, o partido PR chamava-se PL. Esse Valdemar Costa Neto é o envolvido em tudo. Se você prestou atenção, a gente falando em mensalão aqui, vocês devem ter visto como era complicado. Até em queda de ministro, se via que ele é quem dizia o que era feito dentro
dentro do ministério, ele que dizia que colocava a pessoa dele numa sala do ministério, com carteira e tudo, aonde as pessoas se dirigiam a ele mais do que ao ministro. Isso nos transportes. Envolvido em tudo, Valdemar Costa Neto. Deputado, mas estava numa situação difícil. Mas, devido a um voto do Ricardo Lewandowski, do revisor, que absolveu o Zé Dirceu, então o Joaquim Barbosa, que era o relator, ele disse, então você já condenou outras pessoas anteriormente, então como é que ficam aquelas pessoas que cometeram a mesma coisa que o Zé Dirceu? Aí teve que ser revisto, votos foram desfeitos, e pode, e não é errado não, até o momento final, ele pode se modificar votações. Então, aconteceu que o Costa Neto ficou empatado em 4-4, e aí tem que haver um desempate. Então, logo depois da votação do último capítulo, os ministros agora vão ter que definir as penas dos réus condenados. E aparece um novo nome, porque se a gente começar a prestar atenção na televisão, nós vamos virar, por exemplo, economistas. Como se fala em economia atualmente, né? Você vê que tem muita gente dizendo assim, sou louco para fazer economia, meu filho quer fazer e depois ir trabalhar na Bolsa de Valores. As coisas começam a encantar. E outras pessoas agora ficam ligadas nessas coisas do Supremo Tribunal Federal e acaba dizendo, poxa, como eu gostaria de ter estudado direito, porque é muito interessante os meandros, as coisas como acontecem. Então, agora apareceu um novo nome, que é dosimetria. Dosimetria, que muitos chamam de dosimetria, mas só escreve com S só. Então, é dosimetria. Pois bem, então vamos ver, agora vai se falar muito nessa dosimetria. O julgamento do mensalão está entrando nessa última semana. E o Supremo Tribunal convocou uma sessão extra para concluir todo o processo. Tem que concluir, estão querendo concluir o mais rápido possível, porque o relator, Joaquim Barbosa, está com um problema de coluna seríssimo e tem que viajar com urgência para a Alemanha. Então, tem que se resolver. Bom, e 13 réus são julgados por formação de quadrilha e, entre eles, integrantes da antiga cúpula do PT, né? E cúpula lá em cima, porque Zé Dirceu, na época de todo esse escândalo, esse que nós estamos vendo aí, ele era o homem mais poderoso, abaixo do presidente da República, era ele, na nossa República. Então, se nós aqui tivéssemos parlamentarismo, o sistema fosse parlamentarismo, ele seria o primeiro-ministro, porque mandava em tudo. Era uma coisa assim fantástica. Seria o presidente da República hoje, se não tivesse o nome dele se envolvido com o mensalão. Por exemplo, o presidente do PT, o José Genuíno, presidente do PT, é cearense de nascimento, né? Mas, porém, todavia, contudo, como foi ser o deputado, fez a carreira política dele, lá em São Paulo, petista. Então, para citar dois nomes importantes, pois bem, para não ficar muito longe, teve lá, até agora, só votaram o relator e o revisor. Ainda faltam 8 ministros e eles devem começar a apresentar os votos na sessão de hoje, dia 22. Quem vai votar primeiramente é a ministra Rosa Weber, que eu acho fantástica, equilibradíssima. O crime de formação de quadrilha tem gerado muita controvérsia ao longo do julgamento no Supremo. Em outros capítulos da acusação, já houve outras pessoas ligadas ao PT e ao antigo PL, que hoje é o PR, julgadas por esse crime, mas 3 foram condenados com placar apertado e 2 empates aconteceram. E para o último item do julgamento, a expectativa é que todos os ministros votem nesta segunda-feira
e amanhã comecem a discutir outros pontos, como os casos de empate, que são 6 no total. E logo depois da votação, no último capítulo, os ministros têm que definir as penas dos réus condenados. Quantos anos esse vai ficar condenado? Quantos anos esse aqui vai ser preso? Vai ser preso ou não vai dar? Aí é a chamada dosimetria. Entenderam? Aí é que vem a dosimetria, aquele nome que eu disse no início, que agora vai ficar na nossa cabeça. A legislação, ela não determina uma pena fixa para cada crime. Por exemplo, para o crime de lavagem de dinheiro, a pena é de 3 a 10 anos de prisão. Mas tem outros crimes que o valor começa de 4, vai até 12 e aí lá vai. Então, na prática, o que vai acontecer com os réus condenados no julgamento do mensalão se resume, então, a tal da dosimetria. É exatamente o que o nome sugere. O cálculo que os ministros fazem para definir o tamanho da pena que cada réu vai ter que cumprir pelo crime que for condenado. É uma nova etapa do julgamento que pode não ser tão demorada quanto a análise dos crimes, mas que envolve, da mesma forma, uma complexa interpretação de como a lei deve ser aplicada para que uma dose certa da punição seja encontrada. Agora, no sistema jurídico brasileiro, a dosimetria, ela se divide em 3 fases, que avaliam os critérios ligados à pessoa e ao crime. São considerados os antecedentes e a personalidade de réu, os motivos e as consequências do crime. E nesta fase, já pode ser definido um ponto de partida, a pena mínima. Na etapa dos agravantes e atenuantes, a pena pode aumentar ou pode diminuir, de acordo com as características do crime. E a terceira fase consolida a pena e o regime em que ela vai ser cumprida, aberto, vai ficar na prisão sistema aberto, semiaberto ou fechado. A pena de até 4 anos pode ser convertida, por exemplo, em prestação de serviço. Né? Muita gente vai querer ficar até 4 anos, porque é melhor ir para a rua, fazer alguma coisa, limpar tal, e está resolvido. Como já teve o Silvio Pereira, que chamavam Silvinho Landerhover, ele logo no escândalo do mensalão, ele preferiu logo que dissesse o que ele estava devendo para a justiça e foi pagar a pena dele. Trabalhar em instituição de caridade, distribuir uma cesta básica, muita gente vai querer isso, né? O ex-presidente do Supremo Tribunal, Aldir Passarinho, ele diz que esses critérios ajudam a fixar uma punição mais, vamos dizer assim, equilibrada, porque limitam o poder dos juízes. E ele disse que o legislador, palavra deles, eu vou ler aqui, teve essa preocupação que, sob certo aspecto, se justifica evitando liberdade excessiva na dosimetria da pena, evitando, por um lado, que seja excessivo, como evitando, por outro lado, que haja o cometimento do crime e a liberalidade do juiz o absolva indevidamente. Eles botaram aqui o cometimento do crime, mas eu tenho a impressão que deve ser o comedimento do crime. Eu acho que devia... Comedimento. Houve um erro aqui, eu estou dizendo aqui o que eu tirei, mas na hora que eu li, eu vou também raciocinando o que está aqui, é o comedimento do crime, não cometimento. Então, o cálculo considera ainda se o crime foi cometido várias vezes em ações distintas, é o pior cenário para os réus, porque nesse caso as penas são somadas. O revisor, Ricardo Lewandowski, já adiantou que não vai votar para estipular a pena no caso dos réus, que ele absolveu, e o ministro Marco Aurélio Melo defende a mesma posição. E a ordem natural das coisas, cuja força é insuplantável, quem absolve não há pena, ou seja, não impõe pena. Então, está aí. Bom, essa tem, e pelas regras do Supremo, é bom que eu diga para vocês, cabe ao presidente do tribunal dar o voto em caso de empate. Mas estão querendo fugir dessa regra, chegando até aqui dizer que a outra possibilidade do empate seria adotar
um princípio do direito, que na dúvida o réu deve ser absolvido. Mas eu preferia que o próprio presidente já, ele mesmo, resolvesse o caso. Bom, vamos lá. Meus amigos, quanto ao funcionamento dos bancos, como é que estão as coisas aqui em Camaçari no dia de hoje? Os bancos abriram? Olha só, Simara, muita gente que assistiu o jornal mais cedo teve a informação de que os bancos funcionariam de acordo com o horário de verão, mesmo a Bahia não tendo aderido. Porém, a nossa equipe teve a informação das agências do Banco do Bradesco e do Itaú que elas irão funcionar no horário normal, ou seja, das 10 da manhã até as 3 dessa tarde. É com você, Simara. Então, tudo bem, né? Então, você que está em casa aí, quiser vir ao banco, né? E os colégios também estão funcionando, hein? Correio também está funcionando. Então, parou somente o comércio. Muito justo isso. E as nossas equipes juvenis, feminina e masculina de voleibol disputaram nesse final de semana, nos ginásios da Cidade do Saber e do Colégio Anísio Teixeira, a última etapa do Campeonato Baiano de Voleibol. Foram classificadas as 3 melhores equipes. O vôlei feminino de Camaçari foi o campeão da segunda etapa da Copa Bahia. As meninas ganharam do CVT e dos outros times. Para vocês verem como as nossas meninas brilharam, hein? É bom a gente trazer de novo aqui, se puder vir algumas jogadoras e mais a treinadora do time, porque é sensacional isso tudo, né? Ir para Salvador, turma lá em Salvador se achando, sabe como é que estavam reinando naquele pedaço? E as nossas meninas aqui, maravilhosas. E a professora também, que esteve aqui algumas vezes conosco, né? Sara, não foi? Sara. A Sara, meus parabéns, Sara. Você merece, minha filha. Sua história, inclusive, é muito linda. Teve que romper preconceitos, tudo isso eu sei sua vida toda. Também você falou muita coisa aqui. E a equipe de vôlei masculino ficou com o 3º lugar. Também espetacular, né? Então, meus parabéns para essa rapaziada aí, esses meninos também, a juventude, muito bonita a nossa juventude. Que Deus abençoe a nossa turma, viu? Deus abençoe. Olha, na manhã deste sábado, Camaçari e várias cidades da Bahia, inclusive Salvador, ficaram sem o sinal da operadora TIM. E com o problema do sinal, vários usuários dos serviços reclamaram através das redes sociais. Muitos também comentaram que não conseguiram ter acesso aos outros serviços, como a central de atendimento. Parece irônico, mas quem tenta entrar em contato com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para reclamar, é surpreendido com a mensagem informando que o atendimento só acontece de segunda a sexta-feira. Então, sábado e domingo, se tiver um problema desse, como aconteceu aqui com a TIM que recentemente foi acusada e punida pela Anatel por interromper as ligações, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Mas eu sei o que foi que houve com a TIM. Vocês estão me vendo aqui, estou gripada, né? Foi muito TIM, espirrou tanto que acabou tendo esse circuito todo. Só se for isso, né? Porque meu filho, um horror, tá aí. Mesmo com determinação da Anatel, também, orelhões continuam sucateados. A turma já quebrava. Agora todo mundo tem o seu celular, né? Então, isso já, para alguns, está virando já um aparelho da idade da pedra. Mas é lamentável, porque às vezes a gente perde o celular, acaba a bateria e precisa de um orelhão, né? Então, eu gostaria, na hora que a pessoa estivesse quebrando, que fosse pego e tivesse que pagar, mas tinha que passar um tempinho na cadeia. Porque eu acho estranho como nós, assim, somos lenientes com relação a esses problemas que acontecem na nossa frente, né? Nós somos muito brandos, por isso é que ninguém respeita as leis, né? Vocês veem aí, todo mundo rindo aí, achando que está livre, como o caso do mensalão. Não, a turma no instante resolve aquilo, dá uma cestinha básica por ali, vai para casa. Falei em mensalão, hein? Vou dizer uma coisa, vocês estão vendo os estudantes falando alguma coisa? Não. Acabaram com aquela vibração dos estudantes. União Nacional dos Estudantes, a UNE.
notícia que demos aqui há um tempo atrás, muito triste, que receberam milhões e não prestaram contas, e que o dinheiro apareceu na conta do pessoal da direção da Uni. Ô, gente, não façam isso. É o político de amanhã, é o homem de amanhã, é o Brasil de amanhã. Então a gente não pode educá-los dessa forma, né? Então cadê? Olha, foram importantes em 64, foram importantes quando tiraram o Collor, os cara pintada. Por que, meu Deus, fazer isso com a nossa juventude? Então, tá aí, eles estão de boca calada. Vamos ver como é que vai acontecer tudo isso. Um intervalozinho comercial já para o próximo bloco, onde vai entrar Humberto com a jovem. E a entrevista com o vereador João Araújo, do PT, que está aqui conosco e vem nos explicar aqui como foi a eleição. Um rapaz que tem uma liderança extraordinária, e explicar para a gente o que houve. Mas temos o imenso prazer de recebê-lo, pela sempre a sua educação, a sua forma de trabalhar, que é realmente cativante. Nós vamos aqui recebê-lo, uma paradinha rápida, e voltamos já já. Olá, Camaçari! Amanhã, aqui no programa Simara Ellery, teremos a presença de Kleber Alves. Ao meio-dia, estaremos ao vivo. Querendo participar, ligue para o 3040-2700. A reprise é às 19 horas. Participe! Boa tarde, amigas e amigos de Camaçari. Programa Simara Ellery, canal 33 Camaçari TV, com a Rede Litorânea. Estamos aqui com, mais uma vez, o nosso programa de entrevistando os políticos que participaram dessa eleição do dia 7 de outubro. Já entrevistamos diversos políticos. Estamos hoje aqui entrevistando o companheiro Araújo, que está aqui também, vai já falar e explicar o que foi essa política, como foi, como ele participou, enfim. É um dos objetivos de Camaçari, do programa Simara Ellery, em Camaçari, de colocá-los a par de tudo que vem acontecendo. Ilai. Boa tarde, Camaçari. Estamos iniciando aqui o nosso programa. Você querendo participar, o telefone é o 3040-2700. Estamos ao nosso lado aqui com Araújo, que foi o vereador nosso, né, já na eleição passada. Foi a primeira suplência, não é isso, Araújo? Exato. Depois disso assumiu quando o Luiz Amaya saiu, né? E aí ficou nesse período também junto à secretaria, à Superintendência de Transportes aqui de Camaçari. Então a gente tem muito que perguntar aqui, muito que saber. Principalmente como foi essa eleição, que você também agora pegou a segunda suplência, né? E eu queria saber de você como é que foi esse processo eleitoral agora de 2012. Ok.
Posso responder? Pode. Ok. Eu não elegi, mas também não perdi a eleição. Essa eleição foi eleição assim, cheia de novidades. Eu tive 1.246 votos. Quero aqui agradecer aos moradores de Camaçari que depositaram o seu voto, que confiaram em Araújo e que apoiaram durante toda essa campanha. Eu não me elegi vereador, estou como segundo suplente, mas também não perdi a eleição. Eu elegi o prefeito Ademar Delgado. Então, eleição é isso, você elege de uma, não elege de outra. Então, a segunda suplência é importante, nós temos uma liderança no município, temos uma representatividade, as pessoas entenderam o nosso trabalho, nós temos feito um trabalho muito pesado de prevenção às drogas nesse nosso município. As drogas, todos sabem que, infelizmente, é a doença do século e os nossos jovens estão morrendo por conta do envolvimento com as drogas. Então, tem sido o nosso trabalho, 1.246 pessoas reconheceram e quiseram nos retornar à Câmara, mas não conseguimos alcançar o número suficiente para a eleição, mas eu estou feliz com a votação que tive. Eu queria até te perguntar, porque semana passada nós tivemos com um candidato aqui que disse que muitas vezes, na realidade, quando a gente não se elege, é porque não está diretamente ligado na própria eleição, pode estar de alguma maneira participando do processo eleitoral de uma forma indireta, entendeu? Que é o que você falou. Por exemplo, alguns candidatos do PT que a gente esperava que fossem eleitos, que não foram eleitos e que foi dado essa justificativa aqui no ar, como sendo a imagem que ele levou, trouxe votos não para si, mas para o próprio partido. Seria o seu caso? Eu não acredito. Eu fiz o trabalho para eleger Ademar e também para me eleger. Mas o candidato passa por um julgamento da população. A população entendeu que Araújo não deveria estar vereador na próxima legislatura. E eu tenho que respeitar a opinião do morador de Camaçari. Não tenho mágoa nenhuma, estou, como já disse, satisfeito, estou feliz, muito tranquilo. O importante é que elegemos o prefeito Ademar. Com certeza, como o slogan dele dizia, vai fazer muito mais do que o Caetano fez. Caetano fez muito por Camaçari, mas Ademar vai fazer muito mais. O importante é que nós temos uma continuidade desse mandato. Eu queria dizer que a sua formação é uma formação muito boa na área da administração pública. Você é formado em administração pública, com especialização em gerência de cidades, não é isso? Então, eu queria dizer assim, por que você acha que o povo entendeu que não era a vez de te manter como vereador? É complicado esse julgamento, também porque nós estamos... Você é que disse que o povo não entendeu, eu não estou te julgando, não, você mesmo que disse agora há pouco isso, né? O povo entendeu que eu não deveria continuar vereador, eu tenho que respeitar a opinião do povo. Talvez o nosso mandato não tenha agradado, tá, a maioria que eu precisava, ok? Qual o nosso trabalho, o nosso foco, qual é no mandato? É a prevenção às drogas e resgate de valores familiares. Tá? Se a maioria entendeu que não é isso, o legislador não faz esse trabalho, tranquilo, eu tenho que respeitar a opinião do povo. Mas nós temos 1.246 pessoas que entenderam que valeu. Tá? Então é isso que eu tenho que me conformar. Estou feliz com essa votação e com certeza vou continuar fazendo política em Camaçari, vou continuar fazendo o trabalho de prevenção às drogas, como eu sempre fiz, não faço apenas por conta do mandato, sempre fiz esse trabalho e tentando resgatar os valores para que a nossa sociedade não sofra tanta violência quanto vem sofrendo nos últimos tempos, que eu entendo que é exatamente por conta dos valores que nós estamos perdendo. Não, e é uma bandeira importantíssima a sua bandeira para Camaçari. Drogas, que a gente está vendo, a quantidade de notícias que a gente vê na internet, que vê na cidade de problemas em relação a isso, e família, que é realmente um resgate importantíssimo. Exato. Agora, você esteve à frente do STT. Esse trabalho à frente do STT, de alguma forma, pode também ter te prejudicado, ter beneficiado, porque quem mexe com o trânsito é muito julgado o tempo inteiro. Qualquer engarrafamento a gente vai lá xingar a pessoa porque, porque o trânsito está ruim, porque o policial não está ali, porque é burrice essa curva nesse lugar. Você acha que de alguma maneira isso pode ter te prejudicado também?
Olha lá, eu passei 20 meses à frente da Superintendência de Trânsito e Transporte do município de Camaçari e você, como você me relatou, eu sou um gestor público, tá? Eu tenho uma formação na área, então eu não posso ir para lá fazer política, eu tenho que administrar. Então, não sei se você recorda, nós fizemos algumas passagens de nível, que nós tínhamos apenas 2 sobre a via férrea, fizemos algumas. Nós conseguimos inaugurar a Avenida da Conexão, que liga os 46 à Avenida Comercial. Nós conseguimos tirar um bocado de Kombi, tá, e de vans muito antigas e muitos ônibus velhos que circulavam no município, quem oferecia o transporte público. Nós substituímos esses carros por carros de até 44 lugares. Nós conseguimos colocar transporte chamado de pernoitão até as 23 horas da sede Orla Sede, que antes não existia. Nós ampliamos a quantidade da oferta e Camaçari, nos últimos anos, recebe por dia 70 mil veículos que circulam no município, tá? Todos os dias. Então eu precisava dar um upgrade, como diz o nosso prefeito Caetano, dar upgrade no trânsito de Camaçari, e nós conseguimos isso. Camaçari há 2 anos atrás era só engarrafamento, tá? Hoje não está como nós gostaríamos, mas nós mudamos muito. Quem lembra da nossa gestão há 2 anos atrás, nós conseguimos acabar com o engarrafamento no centro da cidade de Camaçari. Então nós fizemos uma gestão para o momento e para o futuro. Nós fizemos proposta de estacionamento rotativo, está lá no órgão, está para ser implantado. Fizemos proposta de bilhetagem eletrônica também para os ônibus de Camaçari. Nós fizemos várias outras propostas que está lá com planejamento, tudo tranquilo, um plano piloto para o trânsito de Camaçari e com certeza está sendo implantada pela gestão atual e que as pessoas vão sentir o reflexo disso. Isso é proposta de Araújo. Araújo, nós tivemos ao longo do ano realmente muita reclamação em relação à forma que foi implantada a bilhetagem aqui em Camaçari e todas essas mudanças. Aqui em Camaçari passou a cobrar multa, a gente vai ter multa agora para quem tiver infração. Isso tudo, de certa maneira, pode ter interferido no número de votos seu ter diminuído um pouco em relação a 2008? Olha, não fui eu quem implantou o sistema de multa no município. O sistema de multa, ele existe, tá? Não é só a nível de Brasil, é a nível internacional. Isso é uma forma de educar, né? Quando você é punido, quando você é castigado, você se educa. Infelizmente, o brasileiro ainda precisa disso, né? De ter uma maneira de punir. Mas nós não implantamos, mas está implantado aí. Inclusive, a bilhetagem não está implantada 100%, está parte, né, está sendo implantada ao longo do tempo pela gestão atual, e eu não quero dizer que a gestão está errada, não. Eu mesmo propus a implantação da bilhetagem eletrônica, não nesses moldes, porque a bilhetagem eletrônica é uma ferramenta gerencial, para você saber se realmente o carro chegou no ponto naquele horário, qual o tempo que ele demorou de um ponto até outro, se realmente ele parou no ponto, se passou direto, quantos passageiros tinha naquele roteiro. Então tudo isso é para que o órgão consiga gerenciar e também a empresa ou a cooperativa que presta esse serviço. Tá? Então a bilhetagem eletrônica é uma ferramenta gerencial. Então qualquer administrador quer ter ferramentas que lhe possibilite acompanhar, né, essa gestão. Então é isso que nós propusemos lá do órgão. Qual é hoje o seu maior reduto aqui na cidade de Camaçari, o local que você mais foi votado em Camaçari? Locais que eu mais fui votado foi o bairro Verdes Horizontes, Gravatá e Gleba. Tá? Mas a nossa votação ela aconteceu em todo o município. Eu não tenho um reduto específico. Eu tenho muita gente que entendeu a nossa proposta e que em todo o município, sede Orla, inclusive zona rural, nós fazemos um trabalho também com as pessoas que moram na zona rural, também votaram bastante em Araújo. Você acha que é difícil ser político aqui em Camaçari? A minha pergunta é porque alguns vereadores já passaram por aqui. Alguns disseram que sim, outros que não. Nós temos, por exemplo, o Cessé, que se elegeu agora, que ele foi a 5ª tentativa para chegar a vereador aqui no município. Então, eu queria saber de você, o que você acha de ser político aqui na cidade? É difícil? É fácil? Eu não tenho dificuldade com a política. O que você tem é que cada eleição tem uma característica diferente da outra, tem interferências diferentes. Os candidatos têm reclamado da quantidade de candidatos a vereadores. Foram mais de 300 candidatos a vereador. Por exemplo, eu tenho 8 lideranças que me apoiavam na eleição passada e que agora estavam com seu nome e com a candidatura posta. Então isso
geralmente diminui a votação de muitos candidatos, tá? Mas é aquilo, a gente tem que respeitar a opinião do eleitor. Se o eleitor entendeu que não era para Araújo continuar, eu tenho que respeitar. Agora eu vou continuar lutando, fazendo o meu trabalho, como disse para vocês, de prevenção às drogas, fazendo meu trabalho social, que é amplo aqui no município, porque eu faço isso como compromisso de satisfação à minha pessoa. Eu, como cidadão, comerciante no município, sou muito grato aos munícipes e para poder contribuir, eu faço o meu trabalho social, vou continuar fazendo, independente de ter mandato ou não. Como é esse trabalho? Porque eu não conhecia, seria bom explicar para o telespectador e para a comunidade de Camaçari. Como é esse trabalho? Existe uma instituição, um local que as pessoas podem ir te procurar? Como é que é esse trabalho? Eu faço esse trabalho lá em várias vertentes. Não sei se você deve conhecer, em Camaçari tem o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com o Cidadão, que funciona principalmente nos bairros dos POCs. Nós implantamos o PRONASSE em Camaçari, independente de ter mandato ou não. Implantamos para quê? Para ajudar a amenizar o sofrimento de muitas mães que têm visto seus filhos mortos nas calçadas, tá? Eu tenho dito que nós estamos invertendo a lógica da vida por causa das drogas. Qual é a lógica da vida na minha concepção? É que os filhos enterrem os seus pais e fiquem órfãos. Infelizmente, nós estamos invertendo. As drogas estão fazendo os pais sepultarem os seus filhos. Isso é muito duro, muito difícil. Não é um problema só de Camaçari. Infelizmente, é no mundo todo, é no Brasil, é na Bahia, é em todo mundo, tá? Essas questões das drogas. E eu fiz esse trabalho e está implantado o PRONASSE no município de Camaçari, onde nós conseguimos diminuir em 82% a quantidade de morte na região dos POCs. Tem também uma entidade chamada Casa da Gente, que funciona no bairro Nova Vitória, onde nós temos várias atividades. Nós trabalhamos com jovens de 8 até 102 anos. Tá? Por que nós temos jovens de 102 anos? Porque esses jovens ou essas jovens, elas são avós, são mães, são tias. E além da gente ter os jovens lá praticando esporte, informática, capoeira, nós temos mães que fazem curso de cabeleireiro, artesanato. Essas mães precisam identificar quando um filho seu está adoecendo, quando ele está usando drogas. E infelizmente hoje, as famílias até já falam sobre sexo com seus filhos, mas infelizmente não falam sobre drogas. Drogas ainda é tabu na nossa sociedade. Então a gente aproveita essas mães que estão lá tomando o curso, se profissionalizando, para falar para ela como é que ela deve identificar e como ela ajuda um filho que está usando drogas. Além do mais, a gente pega o próprio jovem e envolve ele com o esporte, tá? Para que ele não se envolva com drogas. Então nós temos o nosso trabalho, a nossa ação de várias maneiras aqui no município de Camaçari. Araújo, então a PRONASSE seria um local em que as pessoas vão e que tem cursos, orientações, aulas, não é isso? O PRONASSE é um Programa Nacional de Segurança com o Cidadão, que é do governo federal e que nós conseguimos implantar aqui no município de Camaçari. Não, mas o trabalho que nós fazemos é na Casa da Gente. A Casa da Gente é uma entidade que tem um espaço que funciona na Nova Vitória, o bairro aqui, Camaçari. Então, a Casa da Gente é que faz o trabalho social com jovens e com adultos e crianças. Agora, para que isso funcione, é importante, teria sido importante que todos esses órgãos tivessem integrados com a questão da Secretaria de Esportes. Porque, ao longo dos anos, nós aqui, eu costumo dizer às pessoas, por CTV é um local que as pessoas ligam para reclamar. Ninguém liga para dizer, que lindo, eu estou com um poste novo na frente da minha casa. A pessoa liga para reclamar. Olha, morreu uma pessoa aqui na frente da minha rua. Ou então, olha, tem um buraco aqui. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas dessa forma. E ao longo do ano, a gente teve muitas queixas em relação ao departamento de esportes do município. E as pessoas chegavam a ligar para o programa e dizer, olha, o esporte é fundamental porque ajuda isso que você está falando, que é o resgate do indivíduo, a retirada das drogas. Então, assim, a gente pode dizer que para que seu trabalho tivesse ganhado uma maior projeção, teria sido necessário que outros setores e outras secretarias tivessem tido esse olhar sintonizado com o seu trabalho para que melhorasse mais a comunidade, porque você estava fazendo ali como uma abelhinha fazendo sua parte. Mas se os outros não fazem, fica complicado para que o trabalho flua.
Pode-se afirmar isso? Ok, Lai. Olha, na casa da gente nós praticamos lá, nossos jovens praticam esporte e várias modalidades de atletismo. Inclusive temos um convênio com o Clube Social que nós oferecemos até natação, tá? Quando eu assumi o mandato em fevereiro de 2010, ou melhor, 2011, eu fiz uma sessão especial só para discutir o esporte no município de Camaçari, tá? Apresentei vários projetos de lei para melhorar a qualidade e a oferta do esporte em Camaçari, inclusive através de jogos estudantis. As propostas foram feitas, o governo acatou algumas, tá? Colocou em prática, melhorou bastante a qualidade do esporte e o envolvimento do nosso jovem com o esporte no município, porque realmente é uma maneira de você tirar eles do mundo das drogas, tá? Então nós fizemos a sessão especial do esporte, fizemos sessão especial para tratar da cultura e do artista de Camaçari, tudo isso entendendo que ia ajudar nessa questão de prevenção às drogas. Então, como você disse, eu como abelhinha tenho feito a minha parte, vou continuar fazendo, tá? Mas espero que a sociedade contribua, se envolva ainda mais do que o que tem se envolvido, porque realmente a sociedade está preocupada com a questão das drogas e tem ajudado, mas a gente precisa ajudar cada vez mais. Agora, quando você faz essa atividade esportiva, você só faz no clube social ou tem outros espaços que são usados? Não, doutor Humberto, no clube social nós temos apenas natação, natação, tá? Nós temos um campo que é do município, que funciona perto da entidade, ali no bairro, onde a gente treina os nossos atletas. Nós temos outras modalidades de atletismo, tipo corrida e outras coisas mais, que fazemos na área pública, nas ruas da cidade, tá? Então nós envolvemos a área externa, tá? Que não é da entidade, porque a nossa cidade tem um espaço físico pequeno para poder trabalhar com essa juventude. Quer dizer que você usa também, por exemplo, em corridas de mais distância, pelas ruas, nesse sentido? Exatamente. Temos inclusive um professor que é voluntário, o professor Roberto Oliveira, que tem uma equipe chamada de Equipe EMA, onde nós temos vários atletas premiados pelo Brasil afora, tá? Que tem o apoio da casa da gente. Araújo, diante desse trabalho que você vem desenvolvendo aqui na cidade e por ter ficado na segunda suplência, eu queria saber de você se você imagina que vai haver ainda muita dança das cadeiras, que seria o seguinte: o vereador que é chamado para secretário, aí vai subindo e aí para que rearrume algumas coisas. Ou você está pensando que você poderá vir a ser secretário de algum setor ou voltar para o STT? O que você está imaginando que vai acontecer com o seu futuro político aqui dentro da cidade? Eu estou muito tranquilo, não estou imaginando que vou ser secretário, nem que vou assumir cadeira. Isso é uma ação política, tem uma prerrogativa do nosso prefeito eleito, Ademar Delgado, que vai identificar se tem algum técnico que interessa a ele ser secretário, e se esse técnico se elegeu vereador e que faça parte da minha coligação. Se ele tirar um técnico, entra o primeiro suplente, que é o Paulinho, o vereador Paulinho, que também não se elegeu e ficou na primeira suplência. Então, se ele tirar 2 desses vereadores eleitos da minha coligação para serem secretário para uma outra atividade, aí sim, Araújo entra como segundo suplente para assumir o mandato. Mas eu estou muito tranquilo, fiz a minha parte, fui às ruas, fui à casa das pessoas, falei da nossa proposta, tá? Pedi o voto, ganhei muito voto. Então, estou aguardando. O prefeito Ademar só assume em janeiro, né, dia 1º de janeiro de 2013, e o que ele me convocar, eu sou um técnico, tenho formação na área, tenho boa vontade, quero ajudar a administração, quero ajudar o município, então eu estou à disposição da administração futura para qualquer proposta digna, eu estou aí. Você teve algum ressentimento ou alguma decepção aqui agora nessas eleições na cidade de Camaçari? Nenhuma, só tive alegria e satisfação. Eu estou muito satisfeito, muito feliz por ter tido 1.246 votos, tá, para vereador e ter conseguido eleger Ademar Delgado para ser prefeito de Camaçari nos próximos 4 anos. Então, só alegria. Me diga uma coisa, o Ademar já deve estar preparando a transição, né? Claro. Acredito que a maioria permaneça, porque afinal todos trabalharam juntos, né? Mas há sempre um toque pessoal do próprio prefeito, né? O próprio prefeito Ademar, que vai talvez escolher alguma pessoa e tal, na Câmara ou mesmo na cidade. Como é que você vê isso? Como estão andando, já vamos dizer assim, essa transição, entendeu? Do governo Caetano para o governo Ademar?
O prefeito eleito Ademar Delgado, assim que passaram as eleições, começou a cuidar dessa situação. Ele é muito comprometido, muito responsável. Inclusive, eu já tive com o prefeito, ele disse que provavelmente precisa da minha ajuda na administração e eu estou à disposição, tá? Se não estiver na administração, eu vou continuar fazendo o meu trabalho social para os munícipes sem nenhum problema. Estando na administração ou não, o meu trabalho continua, então a Ademar tem que ficar muito à vontade para formar a equipe para poder montar o seu governo. Eu não tenho que pressionar, não tenho que cobrar, eu estou apenas à disposição. Se precisar, estou aí para ajudar. Essa sua posição é uma posição muito política, muito tranquila, mas você acha que tem outras articulações sendo feitas, assim, no andamento dessa período de transição? Ademar já está olhando a parte financeira, que ele conhece bem, entendeu? Já está vendo o futuro de Camaçari junto com vocês, inclusive você, que amanhã pode estar exercendo a cadeira o mandato de vereador, ou mesmo até participando da administração, como você já participou. Como é que você vê essas tratativas de Ademar com o grupo que está, vamos dizer assim, em torno dele para montar uma equipe de governo que venha responder às necessidades de Camaçari? Eu entendo que Ademar deve convidar o Partido dos Trabalhadores para ajudá-lo na administração, deve convidar também os demais partidos que ajudaram ele a conquistar o mandato para fazer parte da administração, porque cada partido, cada coligação, cada candidato tem a sua proposta para o município e tudo isso vem a somar. Tá? O senhor foi prefeito de Camaçari por mais de uma vez, sabe que a equipe comprometida vai render muito. Então, Ademar é um homem muito inteligente, inclusive formado em administração pública, assim como eu, né? Um gestor experiente, que já assumiu vários cargos, não só a nível municipal, também no estado. Um cidadão que com certeza vai fazer uma equipe de primeira linha para fazer muito mais. Agora, Araújo, todo político tem um grupo, além do grupo partidário, um grupo pessoal que acompanha. Sim. O seu grupo pessoal, alguns próximo a você, que estava atuando como vereador, né? O que eu queria dizer é o seguinte, o boato da cidade é que a dificuldade que Ademar Delgado está tendo de encaixar muitas pessoas exatamente porque eram 18 coligações e foi assumido compromisso com muita gente. Então, como é que você espera que, além dessas 18 coligações que ele tenha que arrumar no governo, ainda encaixar o seu grupo pessoal partidário, mas assim, dentro do partido, mas sendo pessoas que trabalhavam com você, por exemplo, a sua secretária, as pessoas ali diretas do gabinete. Como é que você imagina que vai ser esse encaixe? Porque está preocupando todo mundo, viu? Essa preocupação é normal da política, mas eu tenho o privilégio de dizer que o grupo que tem apoiado e ajudado Araújo politicamente faz muito pelo trabalho social, pela nossa causa, né, de prevenção às drogas. Então não estão preocupados com cargos, estão preocupados com pessoas, tá? E quando você disse que Ademar está com esse problema, eu diria que ele tem um problema bom. Por que ele tem um problema bom? Porque nós temos muitos técnicos para poder escolher e colocar nos locais certos. Difícil é quando você não tem as pessoas preparadas, tá? Então, como ele tem muito técnico pronto para assumir qualquer cargo, essa é a dificuldade de dizer entre os bons qual é o melhor, qual é o mais necessário, tá? Então, esse é um problema bom. Então, Ademar, com certeza, está à vontade por ter um problema fácil de administrar. Ok. O nosso tempo está esgotado, né? Eu queria agradecer e dizer ao Araújo que ficaram algumas perguntas aqui pendentes, porque Simara estourou um pouquinho o horário dela, convidá-lo para uma próxima oportunidade e passar a palavra aqui para vocês. Suas palavras finais e aí em seguida eu encerro. Ok, desejar muito boa sorte ao nosso futuro prefeito Ademar na administração dele e agradecer ao povo de Camaçari pela votação oferecida a Araújo e também a Ademar. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos e a todas. Ok, meus amigos de Camaçari, vocês viram aí a opinião centrada, balizada, calma, tranquilo, do nosso vereador Araújo e, quem sabe, novamente, ele assuma novamente uma cadeira lá. De qualquer maneira, a importância da gente convidar todas as pessoas para conversar aqui conosco, você vê uma palavra fácil, colocando as coisas com muita tranquilidade e explicando coisas que às vezes a gente não consegue nem entender. O programa Simara Heller é isso, é esclarecer ao povo, é explicar ao povo, na busca do que melhor a gente precisa para a felicidade de todos nós. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.